E vem conferir a crítica do filme O Apartamento 7A. E chegou no Paramount Plus o filme O Apartamento 7A. Filme esse que vem com uma proposta e uma ideia de ser um prequel do famoso filme feito pelo Roman Polanski em 1968, O Bebê de Rosemary. E quando se fala de filmes de terror e quando se fala de filmes de horror, sempre se mencionam alguns filmes, como O Exorcista, como O Exorcismo de Emily Rose e O Bebê de Rosemary. São alguns filmes que são marcados por ser filmes que marcaram o gênero de terror. E uma coisa que acontece muito é que o cinema como um todo vive um ciclo eterno de nostalgia. O que isso quer dizer? Toda vez que passa um tempo e um filme acaba se tornando clássico, tentam-se fazer remakes, continuações ou também prequels. E por que isso acontece? Porque sabe que aquele filme já deu certo, então para Hollywood parece uma zona segura de dinheiro. E hoje em dia a nostalgia está em alta, então você vê todo mês, toda semana, filmes nesse estilo saindo. E a pergunta é, O Bebê de Rosemary precisava de um prequel? Na minha opinião, não. Faz sentido ter um prequel? A menos que fosse acrescentar muito e expandir o universo, não. E aí é isso que acontece. O Apartamento 74 é um filme muito ruim. Ele é muito ruim porque ele vai te trazer elementos do universo do Bebê de Rosemary sem acrescentar muito. Parece que se você é um grande fã do Bebê de Rosemary, você vai assistir o filme e vai ficar feliz de ver a volta de um personagem ali ou outro, referência ao filme clássico, como eles se ligam pro filme. Se você não é um super fã, vai ser só um filme muito ruim de terror, que não respeita o filme do Bebê de Rosemary, não traz o espírito que aquele filme merecia e nem traz uma linguagem original e atual para poder melhorar o filme. Eu vou dar um exemplo de um filme que fez a mesma coisa esse ano, mas deu muito certo. O filme A Profecia é um filme que fazia muito sucesso. E esse ano saiu o filme A Primeira Profecia. A Primeira Profecia, pra mim, é um dos grandes filmes do ano. É um filme que ele não é incrível, mas esse ano tá tão fraco de filme que até ele pode entrar no top 10. A Primeira Profecia é um ótimo filme de terror, que dá um terror moderno e atual para uma linguagem moderna para a Primeira Profecia, sem estragar o primeiro filme e fazendo uma ligação coerente. Aqui isso não acontece. Aqui, a única vantagem e qualidade que eu vejo se chama em Julia Garner. Pra quem não sabe, ela é a atriz que faz Ozark, e ela tá cansada de ganhar Emmy. Então ela já provou pra muitas pessoas a qualidade artística que ela tem. E aqui não é diferente. Ela consegue ir muito bem na atuação, e só não consegue ir melhor porque o roteiro e a direção não deixam ela ir melhor. Mas ela é uma atriz que é muito boa, ela é uma atriz muito competente, e ela entrega muito bem isso. Os personagens que estão à sua volta, que são os vizinhos que aparecem no Bebê de Rosemary, são personagens que também conseguem trazer uma caracterização boa pros personagens, sem perder a essência dos personagens que vão aparecer no filme de 68. Então isso também acaba funcionando bem. Mas quando você pensa no filme como um todo, você vê que nada funciona. E isso aqui não funciona, primeiro, pelo problema da Terry. A Terry é vivida realmente pela Judy Garner. Por que essa atriz por que essa personagem é tão problemática? Porque, e aqui vai um spoiler do final do filme do Bebê de Rosemary. Se não viram nos dois, vai ter um spoiler. A Terry, ela morre no começo do filme do Bebê de Rosemary. Então, a primeira parte do filme do Bebê de Rosemary é meio que tratando a morte daquela personagem, como ela morreu. Então o que acaba acontecendo? A personagem principal, ela é acorrentada nesse filme prequel, porque você sabe qual é o destino dela. Se você sabe qual é o destino dela, então o filme vai ter que trazer coisas muito inventivas para fazer com que ele funcione. Porque você já sabe como ela vai chegar lá, como ela vai morrer, e já vamos falar um pouquinho sobre isso dentro do próprio filme do Bebê de Rosemary. Então, o que o filme teria que fazer? Ele teria que trabalhar o seu em volta muito bem, de quem está à sua volta, de personagens, de cenário, de direção, do terror, para fazer com que o filme funcionasse. Eles não conseguem fazer isso. É um diretor que visivelmente não tem uma experiência grande para entregar esse terror que precisa. Então, o que ele faz? Ele tenta entregar o básico do básico do básico no filme, sem tentar afetar muito e criar furos de roteiro no filme Bebê de Rosemary. Então esse é um problema. Você sabe o final do filme, você sabe como vai chegar, mas se a jornada até chegar naquele ponto fosse boa e interessante, entregasse um bom filme de terror, tudo bem, mas ele não te entrega. Ele não te entrega nem um bom filme de terror, trazendo elementos modernos do cinema de terror, afinal outro filme é de 68, e o cinema atualizou muito daquele tempo pra cá. E ao mesmo tempo, ele não consegue homenagear o filme do Bebê de Rosemary, trazendo elementos interessantes. Você não termina esse filme pensando, eu preciso assistir o próximo para saber a ligação. A Profecia que eu mencionei acontece isso. Você sai do filme e pensa, eu quero assistir a Profecia, porque eu quero saber como que os filmes se ligam de novo, dá vontade. Aqui não, aqui você fica mais decepcionado. Então ele não é um tributo, ele não traz um público novo para assistir. Não faz sentido esse filme existir de modo geral. E outra coisa, mesmo que o filme não pudesse criar um clima totalmente de terror, porque iria criar uma incoerência
diferença com o Bebê de Rosemary, esse filme poderia ser tratado como um terror psicológico. Se ele vai para um caminho do terror psicológico, brincando muito com o que, se ela está grávida, se ela não está grávida, ela está louca, ela não está louca, os remédios que ela está tomando fazem aquilo com ela, isso poderia ser bem trabalhado pro filme do Bebê de Rosemary. Nem isso funciona, porque nem isso é bem trabalhado no filme. E olha que tinha tantos ganchos para discutir tantas coisas interessantes aqui. O Bebê de Rosemary é um filme que trabalha assuntos de forma interessante. E tem um final chocante que eu não vou falar aqui. Mas a Apartamento 7A, ele poderia trabalhar o filme para outros lados. Sobre gravidez, sobre o caminho da fama, até onde você chega na fama, o quanto que você toma remédio, quanto a indústria como a indústria é ruim com seus artistas, o quanto você quer saber para chegar na fama e o quanto você mataria por isso. Isso são assuntos interessantes e legais que poderiam ser muito bem trabalhados e não são. Por exemplo, na trilogia X, Pearl e Maxine, apesar do Maxine não ser um filme incrível, eles pegam todo esse assunto da fama que é presente aqui e ia trabalhar de uma forma brilhante, principalmente em X e em Pearl. Aqui isso não consegue acontecer. É um filme que tem assuntos que não são bem trabalhados, porque o roteiro não é bem inventivo, é um terror que não é bem trabalhado, é um filme que, se não fosse um filme do Bebê de Rosemary, seria só um filme muito ruim de terror que não leva a nada, porque nem o terror, nem o susto, nem o suspense funcionam muito bem. Então no fim é um filme que, além de tudo, de ser um terror ruim, ele é um terror ruim que tenta homenagear um clássico dos filmes de terror, que é o Bebê de Rosemary. E por isso que não funciona de maneira nenhuma. É legal ver as referências e é legal ver a Julia Garner trabalhando. Ela realmente é uma atriz muito boa, mas isso em volta não ajuda de maneira nenhuma. Eu também não gosto muito dos cenários do filme. O filme, em questão de parte técnica, de valor de produção, é muito pobre também. Quando você pensa a forma como eles trabalham cenários, eles poderiam trabalhar muito mais. Tem poucos cenários e mesmo assim eles não são bem trabalhados, porque não precisa ter muito cenário para um filme ser bom. Tem filme que é gravado numa câmera e é excelente. Tem filme que é feito em 2 cenários e ele é excelente. Aqui tudo parece muito cenográfico. O quarto, a sala, a rua, a parte do teatro, tudo é muito cenográfico e nada passa a impressão que está sendo gravado em externas. Todas as peças são gravadas em internas. Então isso prejudica. E até a trilha sonora não funciona. É um filme realmente ruim, bem ruim, que tem uma boa atuação principal, que tem boas referências, mostra um potencial em história, mas não funciona de maneira nenhuma. Concluindo, enquanto Hollywood tentar ficar remexendo nos clássicos simplesmente para dar dinheiro, vai provar por que os clássicos são clássicos e porque hoje em dia cada vez mais o cinema parece que está só numa repetição, num loop sem novidade. Apartamento 74 não é o caso isolado, ele é mais um caso de vários que acontecem, de filmes que são prequels, sequências ou reboots de filmes que não precisavam. É um filme que, além de ser uma coisa que não precisa na sua ideia, é um filme muito ruim em tudo que tenta entregar. Tem uma ótima atuação, tem boas ideias, tem um momento ou outro de terror que vale a pena, mas de modo geral é um filme bem ruim. E por isso que eu fecho o filme Apartamento 7A com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Apartamento 7A? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.